Boa tarde, boa noite ou bom dia, que sejas muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma transmissão sobre propósito de vida, seja na tua organização, seja na tua própria vida, individualmente considerada. O que eu espero é que possas usar então aquilo que vais ouvir e ver e também co-criar, se escolheres comentar, trazer as tuas dúvidas, as tuas dúvidas, as tuas questões, as tuas perspectivas, para então podermos aqui em conjunto ver a melhor forma de ajustarmos esta transmissão àquilo que tu precisas agora. Na linha de fogo é o título desta transmissão, então, que vai então procurar destacar aquilo que podemos fazer de melhor para libertar a nossa capacidade da forma mais plena possível nas condições de maior desafio. E é nessas condições de maior desafio que a responsabilidade de sermos o que somos fica mais clara, fica mais evidente e somos então, parece-me a mim, convocados com muita clareza para mostrarmos aquilo a que se pode chamar e que se tem chamado de prova das obras. E é nesses momentos muito definidos em que, então, precisamos de alguma forma, dar o nosso melhor contributo para a vida poder acontecer da melhor forma. Antes disso, uma pequena ressalva. Eu ontem não fiz transmissão como tinha contado fazer, porque, como poderás saber, eventualmente, se me estás a acompanhar aqui nesta rede e recebes notificações, eu fiz anos na segunda-feira, entretanto, alongaram-se algumas outras atividades também. Aproveito desde já para te agradecer. Penso que já o terei feito por mensagem, se foste uma das pessoas que deste os parabéns. Eu investi aqui bom tempo a dar aqui resposta às múltiplas mensagens que recebi nesta plataforma e agradeço-te então, mais uma vez, pelos votos que formulaste. O que eu espero é que então, de facto, seja em prol de todos. Este ano pessoal que agora se inicia, penso que já poderás ter recebido alguma informação minha a respeito, de que eu acredito que os marcos dos aniversários são oportunidades então para nós iniciarmos um novo ano pessoal e a partir daí renovarmos as nossas melhores intenções, os nossos melhores planos e então aproveitarmos vários desses momentos significativos que nos recordam daquilo que gostávamos de alcançar, também do afeto daqueles que nos são mais queridos, e isso se calhar é o mais importante de tudo mesmo. Mas então temos uma visão mais clara sobre o tipo de compromisso que podemos então querer encetar ou reforçar para o próximo ano pessoal que se inicia, e portanto eu reservei um dia adicional para fazer esse mesmo trabalho e que passa necessariamente por te trazer cada vez mais e melhores oportunidades de poderes então expressar-te criativa e autenticamente como és. Esse é o meu compromisso para contigo e espero ser capaz de o fazer da melhor forma. Entretanto, já tomei algumas outras decisões para poder então alavancar essa vontade, ou levar essa vontade ainda mais além e poder então trazer-te alguns frutos para tu fazeres o mesmo com a tua própria. Para tu fazeres o mesmo com a tua própria vontade de te exprimires criativamente e autenticamente, seja isso o que seja, no teu próprio caso, e poderes fazê-lo da melhor forma. E portanto, fazendo aqui a ligação entre este título da transmissão e então este momento que eu vivi, nós podemos olhar, por exemplo, para um bolo de aniversário e ver lá as diversas velas que estejam, consoante a nossa idade, e podemos pensar que a vida então nos convoca através desses momentos em que existem expressões mais fogosas, e num bolo de anos literalmente existem velas que acendem literalmente o elemento fogo, e então nós somos convidados a apagar as velas e formular os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas intenções
E eu acho que isso é uma excelente metáfora para aquilo que nos cumpre assumir também em momentos de maior dificuldade. Nós podemos ser chamados então a apagar os tais fogos da vida, ou então, na impossibilidade de apagar esses fogos, podemos ser chamados a apagar aquilo que nos impede e que nos limita no caminho de nos deixarmos transformar por esses fogos. Faz sentido ou não? Faz sentido? Isso parte daquela esta ideia parte daquela mensagem do famoso psiquiatra que eu já falei, já mencionei aqui imensas vezes, porque ele é de facto uma das pessoas mais valiosas em termos de ensinamentos de vida, além do próprio trabalho, para propósito. E estou a falar de Viktor Frankl, e ele dizia que quando não conseguimos mudar uma situação externamente, então resta-nos a responsabilidade de nos mudarmos a nós mesmos. E então essa maneira de ver as coisas remete-nos para o espectro de possibilidades associadas então ao elemento fogo, que é se não somos capazes então de apagar os fogos das nossas próprias vidas, seja em momentos mais agradáveis ou momentos menos agradáveis, se não somos capazes então de usar das nossas inspirações, das nossas capacidades de nos acendermos, nos intensificarmos em termos do nosso compromisso para mudar as nossas realidades externas, então muito provavelmente o que está a acontecer é que há uma outra ordem de prioridades que está a ser convocada. E essa ordem de prioridades é, de facto, mudarmos a nós mesmos. Trabalharmos, usarmos o fogo, entre aspas, sobre nós mesmos para consumirmos, também entre aspas, as nossas fraquezas, as nossas limitações, as nossas falhas, os nossos defeitos, as nossas falhas de caráter, aquilo que em nós está a bloquear-nos e impedir-nos de irmos mais além. E essa foi também uma escolha que eu fiz neste aniversário, o de escolher, olhar de uma forma clara para mim e procurar o que é que em mim, no meu comportamento, na minha conduta, no meu caráter, está a precisar de ser consumido, está a precisar de ser queimado, para então melhor expressão criativa de quem eu sou, em todas as áreas da minha vida que são absolutamente decisivas para eu me sentir a fazer o meu melhor, seja na parentalidade, seja nos relacionamentos, seja no serviço público, privado ou coletivo, aberto, como é aqui numa transmissão de Facebook, ou reservado nos entendimentos privados, individuais ou de grupo. O que é que eu posso fazer para continuar a melhorar aquilo que tenho para oferecer a todos os níveis? Como pai, como companheiro de vida, como companheiro de responsabilidades profissionais, de transição de vida, de descoberta do propósito ou de elevação desse propósito já descoberto, à excelência da sua expressão. O que é que eu posso fazer para que isso possa acontecer? Como é que me posso forjar a mim mesmo, usar o fogo que esta expressão aqui transmite como caminho para fazer melhor, porque na linha de fogo e naquela linha que nós falámos, passa a redundância, há alguns dias atrás, penso que há 2 transmissões atrás, mencionámos um dos livros que eu tenho aqui atrás de mim, Lives of the Stoics, que podes ver aqui, que eu estou a apontar aqui com a minha mão, e neste livro falámos também, e depois daqui o livro que está por baixo, falámos na afirmação de Marco Aurélio, que depois foi convertida em título de um livro pelo autor contemporâneo Ryan Holiday, que é O Obstáculo é o Caminho, o impedimento para a ação torna-se o avanço para a ação, e na linha de fogo é quando estamos a ser aquecidos pelas dificuldades, começamos a ser convocados, desafiados a dar o nosso melhor, e pode acontecer situações, e aconteceram múltiplas vezes ao longo da história, continuam a acontecer e vão continuar a suceder no futuro. Acredito
que isso é imprescindível, inerente à condição humana, em que podemos, a nossa própria vida estar em causa. E então, como é que podemos converter em realidade esse caminhar na linha de fogo, reconhecendo então essa verdade do obstáculo? É o caminho, a linha de fogo é a via para nos transformarmos, para darmos o nosso melhor. E então, perante essa dificuldade, o que é que em mim está a precisar de ser queimado, tanto para me libertar o caminho, para eu poder avançar, como para me locomover, para ser usado como combustível para continuar a avançar. E, portanto, o que é que eu vou usar como combustível para avançar, para me propulsionar? Qual vai ser o carburador para que o meu motor possa progredir, por um lado, e qual vai ser a forja que eu vou fazer, a minha estrutura, para que ela possa, então, suportar cada vez melhor as tensões de desafio que a vida me possa trazer. E, como dizia esse grande artista e praticante, mestre de artes marciais, Bruce Lee, ele dizia: não peço à vida para ser mais fácil, mas peço sim por ser capaz de me tornar cada vez mais forte, cada vez mais capaz, cada vez mais maleável, cada vez mais adaptável. Ser como a água, dizia ele também. Como é que podemos ser cada vez mais ajustados àquilo que a vida nos pede em cada momento? E como é que podemos dar o nosso melhor contributo, encarar a realidade tal como ela é e fazer porque seja cada vez melhor, exercer cada vez melhor a nossa vontade para moldar as circunstâncias à altura do nosso melhor e do nosso melhor projetado também num mundo que queremos ver melhor, na nossa família, com os nossos relacionamentos íntimos, com os nossos contributos, com os nossos amigos, na nossa esfera de influência. E pode ser em circunstâncias tão simples quanto numa palavra que se dá ou num gesto que se tem no dia a dia. E podemos reconhecer que podemos ajustar e podemos estar melhor do que aquilo que temos estado, ou podemos fazer algo mais aderente ao nosso ideal. Estou-me a lembrar de um episódio que aconteceu hoje, um episódio muito simples, que aconteceu quando eu ia hoje num transporte público aqui em Lisboa. Eu ia no Metropolitano de Lisboa e estava junto à entrada e estava de auriculares nos ouvidos, a ouvir música, tranquilamente, a seguir a minha viagem, e tive uma intuição que devia sair numa estação que não era aquela que eu tinha planeado. E eu ignorei essa intuição e pensei, não faz muito sentido, não vou fazer. E segundos depois, assim que a porta abre, reparo num senhor invisual que estava a pedir ajuda para sair naquela mesma porta e ninguém estava a reparar na ajuda. Eu ainda demorei alguns segundos a reagir porque não ouvi logo o seu chamamento, mas depois tirei e ajudei o senhor a transpor a porta, mas estava tão firme na minha rota e naquilo que eu queria fazer, na minha rotina, que não saí na estação para acompanhar o senhor naquele cais, que curiosamente era a estação do Campo Grande, para partilhar já agora. E o senhor, assim que saiu, segundos antes da porta se fecharem, eu ouço verbalizar uma palavra de pedido de ajuda. E eu estive mesmo no limite entre saltar a porta ou não saltar, mas no momento estavam duas senhoras que acabaram por acompanhar o senhor e ele seguiu ao seu destino acompanhado para se conseguir locomover no metro, que eu suponho que ele não pudesse não ter a experiência de circular num metro como invisual e, portanto, estava a precisar de ajuda e estava sozinho. E eu, nesse momento, nessa fração de segundo, e assim que a porta fechou, eu fiquei com a clara noção para mim mesmo: Júlio, tens de fazer melhor. Tens a obrigação, tens a responsabilidade de fazer melhor da próxima vez. Mesmo que vás ouvir música, deves ir mais atento, deves estar mais atento àquilo que são as necessidades daquilo que te rodeia. Não te feches na tua própria cápsula. Sim, é verdade, andamos nos transportes públicos muitas das vezes, ou nas nossas vidas, absortos na nossa realidade, nos nossos planos, nas nossas rotinas, naquilo que queremos fazer quando chegarmos aos nossos destinos,
ou naquilo que queremos aproveitar para planear na nossa mente nos momentos em que estamos a transitar no nosso dia-a-dia, mas em função daquilo que eu percebo que é a minha responsabilidade de representar, então senti que podia ter feito melhor ali do que simplesmente dar um braço para a pessoa fazer a transição daquela carruagem para o seu destino, neste caso aquela estação, não é? O cais de embarque, que é o que é o termo. E portanto fiquei a refletir sobre aquela realidade e de facto não, é uma das questões que nós podemos ajustar a nossa conduta. Penso eu, ou eu, Júlio, especificamente, quero ajustar a minha conduta, quero melhorar a minha capacidade de estar mais presente, mais disponível para os meus concidadãos, as pessoas que me rodeiam e que possam precisar da minha ajuda para eu poder, de facto, desempenhar as tarefas fundamentais básicas, mas que são de grandíssima valia e absolutamente decisivas para podermos muitas vezes avançar no nosso dia sem ter de sentir que foi uma situação fora da minha esfera normal. E é claro, obviamente, o senhor já tinha, segundo me apercebi, vindo a pedir ajuda várias vezes, só que as pessoas, a massa das pessoas, a massa da qual eu fiz parte, estávamos tão absortos nos telemóveis, ou nas músicas, ou nos fones, ou no que seja, e isso combinado, conjugado com o contexto atual em que estamos a viver, de aumento de medo a circular nos espaços públicos em função da circunstância, que todos conhecemos e que não vale a pena estar a mencionar muito mais, porque é do conhecimento comum. Isso é um desafio, traz um desafio à nossa humanidade e, portanto, o que é que nós vamos fazer nas linhas de fogo cotidianas que nos vão aparecer pela frente e às quais somos convocados a dar o melhor da nossa humanidade, e parece-me que são cada vez mais, e parece-me que nos tempos atuais somos cada vez mais convocados a fazer a diferença nos pequenos comportamentos, nos pequenos detalhes, nas pequenas escolhas. Somos de facto convocados a não só preservar, mas reconquistar e até estabelecer, fundar dimensões desse melhor individual e coletivamente que nunca tiveram lugar. Somos convidados, penso eu, cada vez mais a estabelecer territórios para permitirmos que nos possamos expressar genuína e autenticamente como somos. E de maneiras tão práticas e tão concretas e tão aparentemente pequenas quanto determinantes para podermos, de facto, fazer a nossa vida em respeito cada vez mais claro por aquilo que é aquilo que podemos fazer com ela, que eu penso que temos mesmo todos de aumentar o nosso grau de atenção relativamente, então, a esses desafios muitas das vezes invisíveis, que não vêm revestidos de capa e espada ou de grandes atos heroicos. Na verdade, todos podemos ser heróis no nosso dia-a-dia, todos somos heróis no nosso dia-a-dia, todos somos mesmo heróis no nosso dia-a-dia, sempre que, num momento-chave, escolhemos a verdade em vez da mentira, escolhemos dar o extra de humanidade em vez de olhar apenas para o nosso umbigo, escolhemos assumir as coisas quando não estão a correr tão bem, ao invés de sacudir-nos a água do capote, como se costuma dizer, ou tentar tapar o sol com a peneira, outra das expressões que usamos a miúdo. E temos a coragem de nos pormos como somos nas coisas mais pequenas. E obviamente não há necessidade de recriminações. Como eu gosto de dizer, a culpa é uma impostora. A culpa é uma impostora. Alguém disse, e agora estou-me a lembrar mais uma vez, eu penso que já referi aqui noutra transmissão, a famosa frase do Al Pacino, num filme O Advogado do Diabo, em que ele estava então a fazer diabo e vira-se para o seu pretenso suposto filho, Keanu Reeves, o ator principal juntamente com ele,
os dois protagonistas, e vira-se que a culpa é como um saco de tijolos, só tens de a pousar e seguir rumo àquilo que tu queres fazer. E claro, ali o Al Pacino naquele papel estava basicamente a exercer o papel de tentador para então levar o Keanu Reeves a pecar. Mas se então pegarmos no lado virtuoso, no lado mais consciente da afirmação, então percebemos que é precisamente isso. É precisamente isso que somos convidados a fazer com a culpa. Vamos pousar o saco de tijolos da culpa e agarrar o saco de possibilidades da responsabilidade. O saco de possibilidades da responsabilidade é precisamente o saco daquilo que nós sabemos que temos agora, não daqui por N tempo, mas agora, de fazer, e queremos, de facto, fazer, para colocarmos a nossa vida na rota daquilo que se segue, daquilo que está à nossa espera, daquilo que se vai tornar uma realidade se pegarmos então nesse saco da responsabilidade em vez do saco dos tijolos. E então, na linha de fogo, assumirmos e sustentarmos a responsabilidade de sermos quem somos em condições de maior desafio, na minha opinião, passa de facto por usarmos estas oportunidades de aparente obstáculo para revermos o que é que podemos fazer para contribuirmos. O que é que podemos fazer para colocarmos a nossa atenção no caminho do nosso melhor. A nossa atenção, a nossa energia, o nosso esforço, os nossos recursos. Como é que vamos ativar o melhor da nossa ética? Como é que vamos ativar o melhor do nosso caminhar e do nosso conhecer? A tripla dos gregos antigos. Ethos, pathos, logos. Também já falei aqui noutras transmissões. E o que é que podemos agora fazer de coisa muito, muito, muito simples para assumir alguns compromissos que assim o sustentem e que assim o consumem até ao final. Consumar, então, essa responsabilidade que converte o obstáculo em caminho. Consegues identificar alguma coisa neste momento na tua vida? Que obstáculo é esse que, se for convertido em caminho, agora, te faz elevar o melhor do teu fogo? Ou seja, ou para superares os desafios no exterior, ou para te forjares como se fosse um alquimista de ti mesmo que és, como se fosse a alquimista, a feiticeira ou o feiticeiro de ti mesmo que és, então te transformares, decisão a decisão, passo a passo, prática a prática, momento a momento, rumo a uma versão mais aproximada daquilo que tu sabes que te está ou pode estar destinado se tomares essa decisão. Sabes o que é? Deixe-te com esta questão e por hoje ficamos por aqui. Amanhã vamos falar sobre a nossa sensibilidade ao propósito. Fatores que nos tornam mais ou menos sensíveis ao propósito e como é que podemos então encarar isso rumo a essa expressão criativa autêntica de quem somos. Namastê! Até lá!